Boa noite e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada das Conversas de Outro Género. Voltamos a marcar encontro semanal com as nossas comentadoras e desta vez temos connosco Cristina, a Cláudia e a Carla. Boa noite. Hoje estamos no espaço de Orfeu, que aceitou dar guarida e palco às nossas conversas. A Orfeu é uma associação cultural que dispensa, apesar de as merecer, apresentações detalhadas. O trabalho que desenvolve no panorama cultural é indiscutível e ultrapassa as fronteiras do concelho e do país. 25 anos a criar e a mimar públicos. É uma honra estarmos neste espaço, principalmente quando nestes tempos estranhos em que vivemos, a cultura é uma das áreas mais afetadas e quando sabemos que poderemos ser as últimas a pisar este palco e a estar neste espaço. Esperamos que não, ou pelo menos que esta associação consiga reunir o apoio e os esforços de todos para que juntos possa encontrar um espaço digno que esteja à altura do espaço que ganhou enquanto associação nas nossas vidas. Sejam bem-vindas. Cláudia, boa noite. Olá, boa noite. É bom estar de volta depois desta pausa e ver que estamos todas bem, tudo correu bem. Também é muito bom estar aqui para mim. Passei aqui belos momentos, tive belas experiências artísticas, sonoras, de vários âmbitos e realmente concordo contigo. É pena que esteja assim nesta situação um bocadinho ambígua e sem saber muito bem o futuro, o que espera desta associação que tanto a cultura de excelente qualidade promoveu na cidade e fora da cidade, levou o nome da cidade além fronteiras. E como este espaço era tão acolhedor e toda a dinâmica que foi criada aqui foi muito bem conseguida, criou-se um público muito fiel e criou-se uma dinâmica, uma cadência de participação super interessante na cidade desde que a Orfeu começou a promover as suas produções e atividades de vários géneros. E espero que o que vier para o futuro, o que vier a acontecer no futuro para esta associação, que reflita o esforço que foi aqui também empenhado e que o próximo espaço também tenha esta característica acolhedora e tão apelativa para que no futuro as pessoas continuem a dar valor a estas produções que são tão importantes para a cidade e para a dinâmica cultural e para a qualidade de vida emocional e mental dos habitantes. Como é que foram as tuas férias? Foram bastante boas, sempre muito próximas da natureza, muito, assim, um bocadinho à margem das atividades sociais. Árvores, não, posso abraçar as árvores, não há problema nenhum. O que me fez também reparar cada vez mais na necessidade de estarmos bastante atentos aos ataques que a natureza vem a sofrer, no geral, no mundo, mas no nosso concelho também tem sido bastante visível isso. E foi assim, sempre no meio da natureza, algum voluntariado ambiental e mais recentemente também alguma envolvência com um projeto que esteve a acontecer em Valdomingos, ali no Parque Botânico, em parceria com a Agitlab, com a Câmara Municipal, a Associação de Valdomingos e o próprio parque, que pretendeu criar ali uma dinâmica cultural e também envolver a comunidade cigana, e foi uma experiência muito interessante. Eu fico muito contente de saber que a vida comunitária está viva, apesar das dificuldades que o vírus acrescentam ao que já era difícil às vezes nesta coisa de impulsionar assim a participação cidadã na vida pública. Fico muito contente e pronto, trago das férias assim uma lufada de ar fresco, porque também não estive em contextos difíceis, nem apesar das notícias sobre o mundo às vezes serem meio complicadas de digerir, recarreguei as pilhas, sim, sinto-me bem disposta e contente por estar aqui. Para enfrentar a segunda vaga. Exatamente, depois provavelmente vamos ter que aprender a gerir mais vagas e mais vagas, vamos lá ver. Cristina, foram boas as férias? Boa noite e obrigada. Foram mais ou menos, fugimos ao que estava planeado, já tinha férias previstas há imenso tempo, mas tive que cancelar o que estava e então optámos pelo turismo em espaço rural, portanto menos gente, menos confusão e foi uma experiência que eu gostei imenso
E eu acho que, por acaso, este é um dos aspectos que ficou a ganhar este ano em termos de turismo. O turismo rural conheceu este ano públicos que eu acho que, se não fosse esta situação de Covid, nunca conheceriam o turismo em espaço rural. Muita gente que deixou de ir para a praia para ir para estes espaços. Eu, quando comecei à procura de uma casa... Estava tudo lotado. Estava tudo lotado. Aqui à volta eu consegui não, também... Não foi aqui à volta, foi no país. Uma casa com piscina não existia. Eu consegui ir para Sverdvoga, mas reparei que estava tudo lotado. Está, eu depois, em conversa com algumas... Eu estive em 2 sítios, 3 dias num e 4 no outro, e aquilo que os proprietários diziam era exatamente isso, que este ano que foi uma loucura, e outros que eu contactei para ver se ainda tinham disponibilidade, que o único problema que estavam a ter, problema entre aspas, eram as desmarcações de pessoas vindas do estrangeiro, por causa dos corredores aéreos que fecharam e que, portanto, mas logo eram preenchidas. Portanto, este ano o turismo em espaço rural conheceu uma realidade que eu acho que foi bastante importante para eles, não só porque tiveram mais gente este ano, o que é bom, mas porque tiveram a oportunidade, sem fazerem nada por isso, de dar a conhecer a um público muito mais alargado, e de certeza que isso vai ter frutos no futuro, que as pessoas vão repetir e vão estar mais atentos. Portanto, foi uma experiência, sem dúvida, bastante positiva, também com muito contacto com a natureza e, portanto, raramente com máscara, o que é bom. E pronto, e por casa, com muitas tarefas também para fazer, porque fica sempre tudo para as férias, não é? Depois e aproveita-se o e as tempo. férias é trabalho. Carla, Olá, férias, boa noite. Conseguiste? Foram diferentes? Consegui, não foram muito diferentes daquilo que vem sendo nos anos anteriores. Acabámos por, depois de termos tentado arranjar uma casa no Alentejo com piscina para ficarmos uma semana mais descontraídos e isolados do resto do mundo, percebemos rapidamente que tal não era possível e por isso também acabámos por fazer as mesmas férias que fazemos todos os anos. Acabámos por passar uma semana em Vila Moura, na parte do hotel onde ficamos todos os anos, e na mesma semana, confesso que inicialmente com algum receio. Aliás, nós antes de irmos para lá estivemos uns dias ainda em Évora, e quando eu fiz a reserva em Évora foi achando, não, vai estar calmo, e não era verdade. E o Algarve também não estava calmo? O Algarve, pelo menos na semana que eu estive, em julho parece que sim, que esteve mais calmo, mas em agosto não estava todo calmo. E Vila Moura em concreto estava bastante animado. A Marina não tinha de todo menos gente que aquilo que é habitual nos outros anos. Tinha uma particularidade, sim, e isso merece nota, havia muita gente a usar máscara, mesmo ao ar livre. Não sei se seria a maioria, acho que ainda não seria a maioria das pessoas com máscara, mas a verdade é que se notava que alguma coisa não estava como nos anos anteriores, porque de facto havia muita gente, ainda que ao ar livre, e porque de facto havia um grande aglomerado de pessoas, usava máscara. Eu própria, quando saí, foram 2 ou 3 vezes para a Marina, à noite, durante a tarde não havia necessidade, não havia muita gente, mas à noite sim, foi sempre com máscara, porque de facto era mais cauteloso. De resto, passou-se, tentou-se descansar, mas não queria deixar de dar uma nota por causa precisamente deste sítio onde nós estamos. O Espaço de Orfeu, e a de Orfeu é uma associação que eu acho que é uma referência enorme do nosso concelho, e que o nosso concelho deve sempre esforçar-se e fazer por acarinhar. Eu nunca consigo, foi uma coisa que me ficou marcada, não consigo pensar na de Orfeu sem pensar num magnífico espetáculo que a de Orfeu organizou aqui há uns anos, nas margens do rio, o povo que lavas no rio, e que foi seguramente dos espetáculos mais espetaculares, o Pelinagem, mas de facto foi dos melhores espetáculos que eu já assisti no nosso concelho, não só pela qualidade musical, pela qualidade da organização,
promovida também pela Dorfeu, mas também pelo facto de ter contado com a participação de muitas das associações do concelho. E por isso eu não posso deixar de lembrar a importância que esta associação tem no nosso concelho, não só por esse espetáculo, mas por outros eventos, o Gesto Orelhudo, as tonalidades que também acabam muito por passar por aqui. O festival O festival, exatamente. E é muito, muito importante e é bom que se sinta que a Águeda não esquece esta associação. É muito importante que isso fique bem claro. Falavas do agosto e do agosto no Algarve, e Sim. o agosto foi sempre a subir. Segundo os últimos dados, foi ultrapassada a barreira dos 60 mil casos, não é? Nos últimos dias, o que era de prever que fosse sempre a acontecer. somar. E provavelmente vai ser sempre a somar, e se calhar numa velocidade mais acelerada Sim, nas próximas hoje já semanas. acalmou. Isso deixa-nos preocupados. Temos mesmo aí uma segunda vaga. Mas já estamos prontos para ela, não é? Sim, a segunda vaga tem-se falado, os dados subiram, mas entretanto também já desceram novamente, o número de casos. Entretanto também já desceram novamente. Estamos aqui a assistir. Sim. À segunda são sempre mais baixos. Há aqui uma oscilação sempre. Agora, de facto, acho que devemos ter a segunda vaga como certo. Aliás, é o que está a acontecer em toda a Europa. E eu, por acaso, ainda hoje dizia à minha mãe precisamente isso, que as pessoas têm que se mentalizar que o contágio vai aumentar e vai existir. Há duas coisas que nós temos que controlar. É o número de internamentos, e o número de internamentos, o número de mortes, não é? E o número de internamentos e internamentos em cuidados intensivos. Esses dados, sim, são determinantes e também, obviamente, e esse eu acho que é o índice de contágio, o R, que é realmente aquilo que nos deve preocupar daqui para a frente e que devem estar sempre devidamente monitorizados e controlados. Quanto à segunda vaga, ela vai acontecer e eu acho que estes meses todos também nos devem ter dado para percebermos uma coisa que é fundamental e que há pouco que se falava. Nós não sabemos cada vez menos quando é que isto vai passar, se vai passar, e cada vez começa a ser mais certo que pode não passar. Os dados, já temos as vacinas, já há várias vacinas que estão em produção, há algumas que já estão em fase 3, creio que são 2 ou 3 laboratórios que já estão em fase 3, já há pré-compra de vários lotes de vacina, mas as pessoas têm que se perceber que têm que se adaptar a esta nova realidade. Mas nós também já compramos? Sim, Portugal também Portugal já também reservou? Sim, já reservou creio que é da vacina que é produzida, que foi desenvolvida nos laboratórios de Oxford e que é distribuída pela Azteca, acho que é a Azteca que se chama a farmacêutica, e Portugal. É porque é aquela vacina que foi comprada no âmbito das negociações com a Comissão Europeia, com a União Europeia. E por isso, pronto... Nesse aspecto temos que estar otimistas, mas também temos que perceber que não vai poder acontecer aquilo que já aconteceu, nós não vamos voltar a confinar, isso não vai acontecer, é bom que toda a gente perceba isso. Nem o país nem o mundo aguentam, ou se quiserem nem nós. Isso não vai voltar a acontecer, por isso é muito bom que se perceba que vamos ter que nos adaptar a isso, e é muito bom que se perceba uma coisa fundamental. Nós não podemos continuar a exigir dos outros que façam por nós aquilo que nós temos que fazer por nós próprios. E cada um de nós tem que ser responsável por aquilo que faz, tem que zelar pela sua segurança, tem que ter os cuidados que hoje são mais que conhecidos, que devem ser tidos. Como diz o nosso Primeiro-Ministro, e muito bem, cada um de nós tem que ser um agente de saúde pública, é mesmo isso que temos que nos mentalizar, porque esse é que vai ter que ser o grande desafio para os próximos tempos. A subida, estamos todas, está a começar. É o arranque. E está muito calor, vimos cheias de sede do verão. A Espanha, eu ouvi as notícias e à hora do almoço a Espanha teve 10 mil casos num dia, em 24 horas. Já estão em plena segunda vaga. Portanto, estão em plena segunda vaga. As fronteiras também não voltam a fechar, pois não? Pois, nem as portas de casa, nem as dos estabelecimentos. Eu acho que, agora, de facto, nós se analisarmos o nosso país, até se tem estado bastante equilibrado os números, nós temos conseguido controlar. Nós que dizemos sempre mal de nós próprios, eu acho que não é preciso olhar muito para percebermos
e até face à Espanha, e a Espanha já está com números elevados há mais de uma semana, e nós estamos a subir, mas estamos a subir de uma forma controlada. Gradual. E sendo que gradual e controlada, sem grandes Devagarinho. números. Quer dizer, Há nós alturas- tivemos 400 e tal, depois baixámos novamente para os 200 e muitos, 400, 300, 200 e pronto. Entretanto, vamos ver como é que correm os próximos dias. Isto tudo Este é o apesar- caso em que vale a pena Portugal subir devagarinho, não é? Sim. E atrás sem da dúvida. Europa. E o menos não é? possível. O menos possível. Eu e acho que aqui devagarinho. nós queremos mesmo estar na cauda da Europa. Apesar daquelas profecias dantescas que circulavam muito nas redes sociais sobre cada vez que havia uma atividade coletiva, pública, Ai, mas espera. que ia haver um pico. Nunca houve um pico. Não Portanto, sabemos, temos que até agora esperar estamos a 14 gerir dias. bem se isso não Sim, mas- aconteceu. Ainda falta o avante. Mas Não é? ainda assim, muitos destes números têm a ver com os imigrantes, com as férias, não é? Porque quer queiramos, quer não, por exemplo, o que a Carla estava a dizer da realidade no Algarve ou no Alentejo, as pessoas não deixaram de conviver e de estar e, portanto, eu acho que estes números são um pouco resultado disto. Agora, há um aspecto, e eu não percebo nada em termos técnicos, não percebo nada do assunto, mas há uma observação que eu tenho feito. É que apesar dos números estarem a aumentar, o número de mortes não tem nada a ver com o que tínhamos no início. E mais, nós temos atualmente muito mais surtos em lares, onde estão as pessoas mais vulneráveis, mas nem por isso tem havido mais mortes, felizmente, obviamente. Somos Portanto, rijos. eu acho que isto também quer dizer alguma coisa em relação a este vírus, mas como eu não percebo nada do assunto, deixo isso para quem Sim, do é vírus da ou da área. terapêutica também, porque eu acho que já se aprendeu muito desde então até agora, não é mesmo? Na forma como os profissionais de saúde agem perante a doença e a própria Sim. medicação e a forma... Eu, por acaso, durante as férias, estive com uma médica que é amiga dos meus sogros e é pneumologista no Hospital de Aveiro. E eles próprios, os médicos, evoluíram na forma, Sim. na terapêutica de combate à doença. Eu já Eles ouvi têm aprendido bastante. alguns comentários do género de o vírus continua altamente contagioso, mas muito menos letal, portanto poderá perder a força, se Sim, é a podemos expressão dizer que se isso. usa. E eu sempre acreditei, confesso, que era isso que ia acontecer. Eu disse isto várias vezes, eu acho que este vírus vai perder a força, entre aspas, antes da vacina. Porque, embora não seja muito comparável, mas a questão da gripe A na altura também foi assim um grande susto para toda a gente, não é? E depois ele é como se tivesse quase desfeito, não é? Ele anda por aí, mas este é muito mais grave, acho que ninguém tem dúvidas sobre isso, mas eu também acredito que ele vai perdendo a força e o facto do número de óbitos ser reduzido, felizmente, não é? Também nos dá alguma força e alguma tranquilidade e agora que recomeçamos todos o trabalho e os miúdos na escola e isto tudo, eu acho que também é um sinal de que, sempre cautelosos, sempre a cumprir as medidas que nos são exigidas, mas com alguma confiança de que as coisas poderão não correr tão mal como às vezes se quer acreditar, não é? Eu acho que aos poucos as coisas vão se A encaminhando. Cláudia estava a falar de uma coisa engraçada, que foi o assunto das últimas semanas, não é? E que morreu ontem, com o discurso de encerramento, não é? Da festa do Avante. O que é que foi a festa do Avante? Eu vou dar a minha opinião. É-me perfeitamente indiferente que se tenha feito a festa do Avante ou não. Faz-me um bocadinho de confusão os 2 pesos e as 2 medidas. E existe, a meu ver, 2 pesos e 2 medidas. Ainda hoje a falar com algumas pessoas na rua, põe-se a questão, por exemplo, dos funerais, das cerimónias fúnebres. Tem um limite de pessoas. 20. Qual é a diferença? Sim, de facto, os funerais têm um Podemos limite de pessoas, afastar-nos num cemitério, mas nos funerais, e nós também não podemos ignorar que sabemos bem a proximidade, porque ir a um funeral e não haver um abraço, as pessoas choram, há abraços, há proximidade, há beijos. Não me parece que abraços e beijos sejam o espírito do Avante.
Não sei. Ai, não Fui. sei. Nunca fui. Nunca foste? Já foste? Não, nunca Também fui. não? Eu Nunca também fui não. à festa do Avante, por isso não faço ideia. Mas não creio que abraços e beijos seja propriamente aquilo que move as pessoas que vão à festa do Avante. Mas o que eu acho, não acho que seja 2 pesos e 2 medidas, porque eu acho que para haver 2 pesos e 2 medidas temos que estar a comparar desde logo à partida situações semelhantes, que não é o caso que se faz com essa Sim, comparação. e os festivais de música nunca foram proibidos. E os Exatamente, casamentos? desde que se adaptassem. Ou seja, as pessoas o que tinham que fazer é cumprir as regras de segurança da DGS. Ainda hoje de manhã me dizia alguém, porque cancelaram o Festival do Oeste, mas cancelaram porque quiseram. Se Mas eu tivessem- percebo porque é que cancelaram. Claro, foi exatamente o que eu lhe Porque se respondi. têm que reduzir o número de pessoas, não te vai compensar. Não é lucrativo. Não é lucrativo. A não ser que fizessem uma isenção de IVA também para o Festival Claro, do Sudoeste, porque por há exemplo. outros que conseguiram, Se lhes exatamente. dessem os mesmos benefícios fiscais aos outros festivais, se calhar eles tinham... Não sei, eu não Tinha sei compensado. depende se qualifica como festival ou não, ou como outro tipo de evento. Mas isso, adiante. Mas há muitos eventos mas há outros festivais que se adaptaram. pelo país que também são simultaneamente manifestações políticas Pois não e sei. culturais ao mesmo Tivemos tempo. na semana passada um vídeo a circular há vários. nas redes sociais de uma celebração do Partido Chega, numa quinta luxuosa, em que via-se que as pessoas estavam super próximas nas Não mesas. havia distanciamento Não havia sequer. ninguém tinha máscaras, as personalidades mais conhecidas ao entrarem estavam calhar bastante nada lhes próximas chega, também. não é? Se calhar nada Personalidades lhes mais chega. conhecidas, não chega? Ou seja, acaba por se concentrar aqui a atenção numas atividades e não noutras, às vezes não sei bem porquê e acho Sim, mas desnecessário. se podemos pensar, tu falaste dos funerais e acaba casamentos. estava os casamentos. Os casamentos lá é só um está. beijinho e eles vão dormir juntos. Também à partida casam-se só 2. Naquela noite, pelo Mas menos, mais dormem ninguém só vai um com o dormir outro, com não é? eles. Mas lá está, mas não se pode comparar aquilo que não é comparável e que são circunstâncias diferentes. Estava eu a dizer que alguns festivais adaptaram-se. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Festival F em Faro, que este ano passou a ser as Noites F, em que os espetáculos decorreram num cenário em que as pessoas estavam sentadas, com distanciamento nas respectivas cadeiras. Nós aqui em Águeda mesmo... Tivemos no o Agitagda, festival ali. Tivemos o festival ali, tivemos depois também uma versão drive-in do Agitagda, numa altura inicial, porque se fosse entretanto mais tardio, se calhar até já se podia ter adotado esta modalidade para que as pessoas assistissem aos concertos sentadas e com as devidas regras do isolamento. Eu acho que à medida que nós vamos passando, o tempo vai passando, nós lá está, vamos adaptando e vamos percebendo que há outras formas de contornar a situação e de retomarmos aos poucos as nossas vidas. Agora, o que eu acho que cada um deve fazer mais do que se preocupar com aquilo que A, B ou C faz, é preocupar-se consigo mesmo. E isso é que eu acho que às vezes não acontece e devia acontecer. E porque é sempre mais fácil nós apontarmos o dedo, esquecendo-nos que temos 3 virados para nós. E por isso, eu acho que... Então o Avante devia-se mesmo ter realizado. Eu acho que, muito sinceramente, do ponto de vista político, eu acho que o PCP, que sempre foi um partido que sempre soube fazer muito bem uma coisa, que era perceber a sensibilidade das pessoas em relação às várias E não questões. achas que ultimamente tem perdido um bocado? É que, percebendo a sensibilidade das pessoas, já no 1º de maio, a posição do PCP afastou-os um bocadinho Sim, sim. do medo das pessoas. Sim. E a opinião pública não reagiu muito bem. Eu vi algumas reportagens, mesmo nos arredores da Atalaia, das Eu pessoas que costumavam ir à festa E que do não Avante, foram. que são inclusive comunistas e que não reagiram muito bem. Se calhar o partido não está a saber. Sim, mas isso é uma ouvir, coisa que eles é que têm que avaliar, quer dizer, eles têm que Por outro avaliar lado. e a repercussão que isso vai ter no futuro, quer dizer, eles vão ter que aguentar com ela. Agora, o que eu acho é que as pessoas, de repente, ficou toda a gente muito preocupada com... Eu até acho curioso, algumas pessoas muito preocupadas com o impacto político que tenha no eleitorado do PCP esta situação. Não deixa de ser irónico, eu tinha um por amigo, vezes, esta não é? observação não é minha, é mesmo de um amigo meu, eu tinha um amigo que me dizia outro dia, só perde o Partido Comunista, só se perdem comunistas, ou tal de e uma qual. maneira ou de outra. É com eles, quer dizer, Ou contaminados com o vírus, ou em termos de Eu acho que- eleitorado, eu acho que de está repente descontente com Toda a as gente ficou ações. muito preocupada com o Partido Comunista. Eu acho que é uma questão deles. Eles é que poderão ser ou não responsabilizados em sede própria
pelas opções que tomaram. As pessoas que foram também, se eventualmente tiver daí decorrido algum perigo também, elas é que vão ser responsabilizadas porque o mal vem eventualmente para elas. Quer dizer, eu acho que se perde muito tempo e perdeu-se muito tempo a atacar Porque o se calhar PCP, o porque é o comunismo... PCP. Não, porque o comunismo é qualquer coisa em vias de extinção, portanto Eu- merece o nosso carinho também. Eu não sei se concordo inteiramente com isso. Vocês desculpem lá. Não é só responsabilidade deles, porque se saírem de lá pessoas infectadas, não vão Sim, é infectar só verdade. comunistas. Também vão infectar os outros. Mas isso também Portanto, acontece se não tomarem os devidos cuidados. Sim, mas a questão é essa. Eu não estou minimamente preocupada com o Partido Comunista, nem com nada que com isso tenha a ver. Eu acho que dizer, como foi dito no discurso, que os queriam calar, é que eu acho que é um grande absurdo e uma inverdade, não é? Porque ninguém precisa de fazer um festival para se fazer ouvir. Portanto, a parte política nunca esteve em causa. O que esteve em causa foi todo o resto, a parte cultural e musical. Portanto, que era isso que poderia levar a grandes ajuntamentos e algum risco, não é? Porque mais nenhum partido político fizesse o que fizesse foi problema. Portanto, nunca houve nenhuma questão em relação a isso. Agora, esta questão, e eu acho que a insistência não foi por ser o Avante, mas porque certamente é uma fonte de receita, não é? E, portanto, isso é que esteve em causa, mais do que a questão política ou da qualquer parte do outra. mas é uma governo? questão E da parte deles. do governo não terá estado em causa... parte do É assim, governo da fama o PCP não não se se vai livra, livrar. obviamente, Da fama não se e vai a livrar questão se do- aprovar. E a O questão do Orçamento de Estado- Orçamento de Estado, obviamente. Portanto, isso é o que corre, não é? É o que se comenta, é o que se Da diz. fama, pelo menos, não se vai livrar. Com O Partido verdade ou Comunista. não, com Eu verdade acho ou que não. nós argumentarmos que há, porque as pessoas depois vêm e vão contaminar outras, isso pode acontecer exatamente na mesma medida. Às pessoas que vão à praia, às pessoas que andam a passear à noite na Marina de Vila Moura, onde estão centenas de pessoas sem proteção. Eu acho que todos nós, no nosso dia-a-dia, de uma forma ou de outra, acabamos por correr esses riscos e correr o risco de ser potencialmente transmissores para terceiros. Já agora, aproveito aqui para referir um aspecto importante, que é a app que foi anunciada na Stay semana Away passada, Covid. Stay Away Covid, Já que eu instalei. acho que eu também instalei e que eu acho que é um meio muito útil de prevenir precisamente esse risco de contágio. Claro que só faz sentido e só é eficaz se o maior número possível de pessoas descarregar a aplicação, inserir o código caso venha a ser positivo, não é? Venha a ser sinalizado como positivo, como portador do vírus da Covid. Mas eu acho que essa é uma ferramenta e não posso deixar também agora de referir, porque eu acho que é uma ferramenta muito útil para prevenir o risco de contágio para pessoas que estão em contacto com o contacto direto com o Ainda vírus. em relação ao Avante, só queria concluir para dizer que quem eu acho que esteve extremamente bem nesta questão do Avante foram os comerciantes à volta da Atalaia, quando decidiram que iam estar fechados aqueles 3 dias, porque preferiam fechar 3 dias do que fechar depois um mês, se fosse preciso. Portanto, eu acho que eles tiveram coragem e responsabilidade. De resto, sinceramente, acho que eu hoje até li alguma coisa sobre o resultado do festival e dá para perceber claramente naquilo que foi escrito, que foi publicado, que está por todo lado, que eles nem sequer foram transparentes e nunca são em relação ao número de pessoas que lá têm, não é? Porque, ao que parece, eles dizem que habitualmente têm 100 mil pessoas, propuseram-se reduzir 1/3 para as 33 mil, mas, ao que parece, contabilisticamente, as 33 mil são as que estão habitualmente. Portanto, as duas, uma. Ou eles não estão anualmente a declarar o número correto de pessoas que têm, nas contas que E apresentam. eles não têm que declarar mais nada, Sim, ainda por sim, cima. Só o nas número de contas pessoas. que apresentam, ou não estiveram a reduzir coisíssima nenhuma porque tinham a mesma lotação. Agora, ao que parece, houve menos gente, não é? Do que se calhar aquilo que era expectável e se calhar porque
as pessoas repensaram, não é? Eu também acho que sim. Eu queria só acrescentar que tu disseste há bocado, e tens razão, que houve pessoas, mesmo comunistas, que não se reviram na decisão. Mas, por outro lado, foi engraçado observar que pessoas do PSD, da Iniciativa Liberal, por exemplo, fizeram quase defesa da festa do Avante numa vertente de também apelarem à liberdade que eles apelam a que se expanda mais nesta fase em que já se tem alguma capacidade de gestão da situação. E achei engraçado pessoas do PSD fazerem questão de comprar o bilhete para apoiarem a iniciativa numa perspectiva de valorizarem que se continua a promover os eventos dentro das capacidades do momento e com toda a responsabilidade, mas achei piada, por um lado, haver afastamento, mas por outro, haver adesão por parte de outras alas que não o faziam. Um dos perigos que nós corríamos com o Avante e com as idas à praia e às marinas e aos concertos e a esses sítios todos é precisamente aquilo que a Carla referia há bocado, que era a preocupação que devemos ter de, no futuro, na segunda vaga, não entupirmos O Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde. E isso traz-nos para a Águeda. E traz-nos para o hospital, que vai ser preciso. É sempre preciso e pode vir a ser muito mais preciso. E há polémica que aconteceu aqui nos últimos tempos por causa do hospital, se houve um dia que as urgências estiveram fechadas, afinal já não estiveram fechadas, têm 2 médicos normalmente, afinal ficou 1, porque se recusou a ir. Eu não sei o que é que nós achamos, acho que todas estamos de acordo que precisamos de um hospital e que os serviços do nosso hospital sejam assegurados. Agora, parece-me um bocadinho infantil, e mais à frente isto está tudo a ficar um bocadinho infantil, eu acho, mas parece-me um bocadinho infantil termos perdido tempo, mais uma vez, a discutir aquilo que me parece acessório e não essencial, que é, ficou 1 ou ficaram 2? É assim, se calhar devíamos querer 3 em permanência e não estarmos preocupados se... Então, mas não, afinal não ficou nenhum. É grave de qualquer maneira. O grave mesmo é o estado em que deixámos todos, ao longo dos anos, deixar chegar o nosso hospital. Não, a questão não é só houve esse episódio de urgência e depois já os episódios todos os dias com a consulta externa, em que as pessoas, e ainda na semana passada, aconteceu e eu tive conhecimento de uma situação das pessoas terem ficado aí ao sol, e eu acho que estão assim todos os dias, porque não podem estar mais que X pessoas no interior do hospital a aguardar a consulta, têm que ficar cá fora, pessoas de idade que têm que estar ali, por acaso não tem estado a chover, mas isso quando estiver a chover. Carla, mas aí deixa-me interromper-te, porque eu tive precisamente uma consulta com a minha filha nas consultas externas da semana passada, e eu acho que as pessoas não estão a ser cautelosas, porque a consulta da minha filha era às 8h20 e quando eu cheguei à minha frente estava uma senhora que tinha consulta às 9h30. O que é que ela lá estava a fazer? Também não sabes se a senhora tinha transporte ou não. Veio com a filha a acompanhá-la. Pronto, portanto, as pessoas também, antes não era assim, antes marcavam-nos para as 9 e era tudo para as 9, por ordem de chegada. Agora não, eles marcam 1 hora para cada pessoa. Portanto, as pessoas têm que saber respeitar. Eu pessoalmente, até estive para reclamar. Porquê? Porque depois essa senhora foi para a sala de espera na mesma. Devias ter reclamado. E estava ali a encher o espaço. Porquê que ela lá estava? Então não é suposto estarem só as pessoas, o mínimo de gente possível. Disseste isso à senhora? Não devias ter nem dito, porque tinha ela que assim, dizer a ela. Pois, mas alguém devia ter dito, devias ter reclamado, a senhora devia ter dito, porque se nós continuarmos perante essas situações de adotar o silêncio, nunca mais as coisas se vão resolver. Isto é uma organização do hospital. Ou seja, a senhora que telefona a informar da consulta deveria dizer logo, olha, esteja cá 10 minutos antes da hora. E se calhar disse. É assim, a mim, não foi a mim que ligou, nós foi ao sabemos meu como é que são as marido, mas pessoas, e sobretudo se forem pessoas de idade, têm sempre, para já, porque muitas delas têm todo o tempo do mundo, não é? Pois. Coisa que nós nem sempre temos. E depois, acham sempre que têm sempre receio de chegar tarde, e por isso nós também temos que ser um pouco compreensivos em relação àquilo e às e vezes à vida sofrem das pessoas. da pior doença do nosso século, A ansiedade. Que é a ansiedade. que é a ansiedade e a solidão. Pois sim. É que há também. muitas pessoas nas filas dos serviços de saúde e das repartições públicas que a única companhia que têm é aquela que têm nas filas.
A solidão é uma doença. Sim, mas isso estava eu a dizer em muito relação grave. ao hospital, que era isso que nós estávamos a falar, e da redução que ao longo dos anos, dos últimos anos sobretudo, nós tivemos de valências no nosso hospital. E curiosamente, na semana passada, calhou, eu fiz uma pesquisa e depois apareceu-me aquilo, uma entrevista que eu dei há quase um ano, precisamente à Soberania TV. Eu fui a primeira pessoa que foi entrevistada no âmbito daquelas entrevistas que são feitas semanalmente, e que no âmbito da entrevista, e lá no meio, eu, a determinada altura, digo isso mesmo ao Jorge Costa, que de facto o Hospital da Águeda era um dos problemas que eu me identificava e que mais me preocupavam no nosso Conselho, não só pela perda de valências ao longo dos anos, mas porque eu acho que efetivamente é muito necessário, como é necessário também um reforço das valências no Hospital de Estarreja. Eu acho que esta desmantelização que foi feita destes hospitais mais pequenos, reforçando e acabando por centralizar tudo no Hospital de Aveiro, não trouxe benefício para ninguém, não trouxe benefício para os utentes, não trouxe benefícios para os profissionais de saúde e também não trouxe benefícios para as contas públicas, porque eu acho que não foi daí que se trouxe vantagem ou que se conseguiu poupar algo de dinheiro. E por isso eu acho que de futuro o que deve ser feito, e para isso é importante também que quem tem responsabilidades políticas do fazer o faça, é reivindicar e insistir para que esta situação seja revista, porque de facto não faz sentido. A Águeda não é um concelho qualquer, é um concelho que tem muita população e não faz sentido que as pessoas vejam um hospital com a dimensão do Hospital de Aveiro, de Águeda, peço desculpa, e com a qualidade que o Hospital de Águeda tem, ser reduzido a um hospital de segunda ou terceira categoria. Isso é uma coisa que me custa, porque eu lembro-me muito bem como é que era o Hospital de Águeda, por exemplo, em 2001, as cirurgias que cá se faziam, o movimento que ali tinha, os excelentes profissionais que lá estavam a trabalhar. Serviços de ortopedia, que era uma referência a nível Exatamente. Mas se calhar nem precisamos de voltar ao tempo das cirurgias no Hospital de Águeda. Bastava, se calhar, e para começo, termos um serviço de urgência que funcionasse. Sim, mas isso é um digno desse nome. Digno desse nome. Eu lembro-me perfeitamente daquela manifestação que houve há uns anos, que foi, foi em foi um apelo de 2013, Gil Nodais, na altura eu ou participei 14. e foi imensa Sim, gente. 2014. Foi bonito de ver. Já passou imenso tempo e até agora E tem vindo continua sempre a sempre piorar. uma progressão um pouco interessante. Não tem melhorado. E, por exemplo, logo a seguir, no dia a seguir a essa ocorrência nas urgências, nós, Bloco de Esquerda, fizemos uma pergunta ao Governo, aguardamos resposta, mas achamos que é uma situação que não se pode repetir, porque é um imprevisto. A pessoa, Mas fizeste essa pergunta em 2013 e estás Não, a aguardar a resposta? não foi assim tanto tempo de espera, foi no dia, mas já agora em 2020, se bem que agora as questões temporais estão um bocado, uma pessoa fica meio perdida. Estamos todos. Mas não. Aguardamos, mas o que é certo é que não pode continuar a haver esta inconstância na capacidade de atendimento da população, até porque temos um concelho com imensa indústria, áreas profissionais que podem ter alguma propensão para ter acidentes de trabalho graves, coisas urgentes. Sabemos que Aveiro não consegue já dar resposta. Coimbra também está sobrecarregada. Portanto, precisamos mesmo de resolver esta situação. Agora, aguardamos pela resposta que ainda não tivemos. Portanto, não tenho novidades ainda. Os serviços de saúde, nós temos felizmente, e esta situação da pandemia deu para percebermos todos isso. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona bem, apesar de tudo. Mas os serviços de saúde só são eficazes e são muito melhores se forem serviços de proximidade. Eu acho que esta questão da saúde, sem dúvida nenhuma que o nosso Sistema Nacional de Saúde é muito bom, não é? E se compararmos com as realidades de outros países, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que ele é bom, mas a operacionalização, se pudermos chamar-lhes assim, não está a ser. E eu acho que há aqui algo mais ou por trás disto, porque se quisermos pensar, por exemplo, os médicos, sejam eles ortopedistas ou estomatologistas, qualquer que seja a especialidade, antes da especialidade eles são todos clínica geral, não é? São todos médicos. Portanto, quando falta um médico numa urgência em Aveiro, não havia necessidade de virem à Águeda buscar o que estava cá. Eles teriam lá especialistas que poderiam... Agora, eventualmente, eu acredito que neste verão as coisas tenham ficado complicadas porque
os profissionais de saúde também precisam descansar. E eles tiveram ali um período de pandemia extremamente complicado, não é? Portanto, haveria férias, etc. Mas, além disso, há outra coisa. Não nos esqueçamos do centro de saúde aqui em Águeda, que as pessoas vão lá. O meu primo, com uma situação grave, foi lá pedir uma consulta com o médico de família, não o deixaram entrar e disseram-lhe que tem que mandar um e-mail para marcar a consulta com o seu médico. Ele estava lá. Isto é ridículo. Sim, o que está a acontecer ao nível dos centros de saúde é muito preocupante. As pessoas telefonam, ninguém atende. Aliás, é muito mais preocupante que com os hospitais. Está hospitais. morto. Onde é que estão os médicos? Eu confesso que, pessoalmente, nem tenho tido razão de queixa. Eu só vou à minha médica de família tipo uma vez por ano e fui lá, acho que foi em finais de julho, ela marcou uma consulta para a minha mãe ir lá, ela foi lá, entretanto já marcou uma para os meus filhos irem lá em outubro, mandamos e-mail, mandamos os exames que ela pede, tem funcionado lindamente. Mas aquilo que eu ouço de outras pessoas é como se o centro de saúde estivesse fechado. Isto, e com os hospitais, seja o de Águeda, seja o de Aveiro, nas circunstâncias em questão, isto é insustentável. Portanto, eu acho que alguma coisa há de estar a acontecer, não é? Para os médicos não estarem ao serviço. Eu também acho que alguma coisa coisa mas está a acontecer. também passa um bocadinho por nós, eu acho. Pelo tempo que nós todos perdemos, se calhar, a discutir precisamente aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, perante aquela noite que aconteceu na urgência, nós escolhemos perder o nosso tempo a discutir, não, eram dois, porque sim, foi tudo aquilo que eu vi. Isso é o menos importante. Sim. Não deviam ser dois, provavelmente. É uma questão estrutural, é uma questão Nem sequer de deviam ser estrutura dois, deviam ser mais. E a nossa preocupação... Olha, era menos dinheiro para o novo banco e para essas questões, para esses buracos negros. Eram e mais injeções de outro dinheiro, tipo, não era? e mais Outro tipo de dinheiro injeções. para Mais uma vez não podemos estar a misturar coisas que são diferentes. Mas eu, em relação ao novo banco, já ouvi dizer que está prometido que nem mais um tostão. Eu espero que não. Mas pronto. Mas a E questão palavra passa- dada, A questão palavra passa honrada. por aqui. Se calhar a questão do Sistema Nacional de Saúde e dos médicos passa mesmo por uma revisão daquilo que é a profissão e a carreira deles. Porque é assim, nós não nos podemos esquecer que o setor privado é sempre um bom chamariz. E depois esta questão toda, e agora foi na semana passada, se não estou em erro, que eu vi uma notícia que ainda me deixou mais preocupada, se é que posso dizer preocupada. Quer dizer, nós temos o centro de saúde que não funciona. Temos extensões de saúde que estão fechadas por falta de médicos. E quando o setor privado universitário quer abrir cursos, a Ordem dos Médicos é contra. Não precisas de ir lá para a parte do privado. A Ordem dos Médicos é contra o facto de se abrirem mais vagas no ensino público. Eles estão com medo de perder o lugar que nem têm o privado no me público. preocupa. O problema é que há anos que se quer abrir mais vagas para a medicina nas faculdades públicas e a Ordem dos Médicos e o Conselho das Escolas Médicas sempre, reiteradamente, tem sido contra. Pronto, querem o quê? Querem manter os lugares no público e no privado? É que se houver mais pessoas, eles vão ter que optar ou para um lado ou para o outro, não é? E Aliás, é isso que nós era o que queremos, devia porque nós acontecer. queremos um serviço de saúde como deve ser. Portanto, estas coisas, eu acho que tem que haver aqui uma revisão e é óbvio que é o Governo que tem que pegar nisto, não é? E trabalhar isto. Agora, o que eu acho indecente é que a Águeda, neste momento, tenha a situação que tem em termos de saúde. Não é? E provavelmente teremos E não equipamentos. seremos os únicos, porque eu tenho estado a dar formação na Mortosa e as queixas que eu ouço lá são exatamente as mesmas. Portanto, É porque isto eles também não vão para o é- Hospital de Estarreja, não é? Sim, isto não é só aqui, são pessoas com alguma idade, portanto, são pessoas que recorrem com alguma frequência ao serviço de saúde e também se queixam destas questões. Portanto, isto tem mesmo que ser O trabalhado problema destas preocupa- coisas, e de como cima para baixo. enquanto estive deputada na Assembleia da República, cheguei a dizer em algumas das minhas intervenções, é que demora a destruir, bastam 2 dias. Para reconstruir é preciso muito mais Era tempo. também aí que eu E esse é que é o incluir um problema, comentário. é que durante o governo entre 2011 e 2015 do PSD,
os serviços de saúde, de facto, foram, vários serviços públicos, não foi só os serviços de saúde, foram de facto destruídos, foram pauperados. A Segurança Social perdeu 600, na altura, 600 trabalhadores, creio eu, agora já não tenho bem presença nos números, apesar de ter feito várias vezes intervenções, mas creio que foram 600 trabalhadores. A saúde, o que se passou aqui no Hospital de Águeda foi precisamente durante o governo do PST, e quando se destrói, depois para reconstruir e voltar a retomar, é muito, mas muito mais difícil. E de facto, há pouco estavas a dizer, Cristina, que os governos têm que fazer uma revisão. É precisamente por essas sucessivas revisões que depois cada um dos governos decide fazer que de facto nós chegamos a este ponto, porque Mas depois a carreira cada vez que médica alguém ainda faz, não foi a revista. seguir vai, desfaz e depois andamos nisto e de facto depois, E para depois construir temos é muito mais equipamentos difícil. que ficam obsoletos, Sim, é muito que mais não difícil. chegam a ser A manuseados questão nem é que- utilizados para benefício público, porque acabam por não ter tem técnico pessoas, não tem para gerir o pessoas. equipamento. E são investimentos de impostos de uma ou duas gerações que estão a ir para um saco onde nada acontece. Nós nunca teremos verdadeira noção e acho que teremos, e algumas pessoas hoje em dia têm uma memória muito curta, mas nunca teremos, se calhar, verdadeira noção do que é que foi a destruição de mão de obra pública, e depois achamos todos muito bem, funcionários públicos há muitos. Nós não temos noção do que foram destruídos os postos de trabalho na função pública, e são postos de trabalho que são necessários e que tiveram efeito depois na qualidade e na eficiência também, ou eficácia dos serviços públicos. E isso vai demorar bastante tempo A a questão recuperar. é que a Carla há pouco dizia bem que isto começou no governo 2011-2015, PSD, mas até agora, não é? E também já passou outro governo e está no novo mandato, e aqui ainda não se sentiram melhorias nenhumas. E o Que era o facto que eu de estava a estar dizer. prevista a construção de um novo hospital, ou uma ampliação, ou não sei quem, em Não, uma Aveiro, ampliação. É uma numa ampliação. ampliação em Aveiro, eu acho que também em nada vai melhorar a nossa situação em Águeda. Porque Principalmente se não tivermos a tal ligação. Não, Rápida, não é? Sim, exatamente. independentemente O disso, problema Cristina, aqui é as obras de nossa urgência, que não há meio de arrancar. Eles vão ampliar, vão centralizar mais ainda. Portanto, nós aqui vamos continuar E o futuro é desconcentrar os utentes, seja em que valência for, nas escolas, nos hospitais, em todo lado. Nós não sabemos se a pandemia vai ficar para sempre e temos que nos habituar. Então, os mega agrupamentos, os Tem- mega tem que se hospitais. desconcentrar. Agora, tem que se arranjar voltar a maneira. inverter a tendência. não é? Estou Eu penso aqui a que sim. lembrar-me de uma outra questão. No estado em que está a saúde, e pensando em nós aqui em Águeda em concreto, e como eu já disse, não é só aqui, porque eu tenho ouvido as mesmas queixas noutros sítios, quer o governo descentralizar a saúde. O que é suposto fazer-se depois? Pois, não sei. Não sei, mas eu acho que era muito importante que as Eu autarquias sou a começassem a favor pensar da nisso. da O problema é que se calhar não estão a descentralização. pensar e deviam. É assim, não, mas é que assim, eu gostava de perceber o que é que o Ministério da Saúde pretende com isso. Quer dizer, primeiro eliminam a saúde e depois são os municípios que têm que os recuperar. Eu acho que os municípios é que têm que correr atrás e perceber o que é que o Ministério Mas da não Saúde... devia ser esse o papel mas dos devia- não, municípios. devia haver um diálogo entre porque, todos. como tu disseste há pouco e bem, o Sistema Nacional de Saúde é de todos e, portanto, eles se querem entregar, entregavam como estão a entregar a maioria das escolas. Não é deixar bater no fundo e depois pega lá, agora faz o que quiseres, se queres pôr isso a funcionar. As coisas não podem ser assim. Eu acho é que os municípios, aliás, eu estou cansada de alertar para isso. Em 2021 as delegações de competências estão aí, queiram ou não queiram, e eu acho que já era tempo dos municípios estarem com o pé ao caminho e a tentar perceber o que é que vão ter que fazer, qual vai ser o seu papel no futuro e no quadro das competências que efetivamente forem delegadas. E, entretanto, esperamos não que vão venha ser- o envelope económico para eles saberem com o que é que Não contam. sei, Por falar em se municípios, fosse e eu vou Presidente de ter que Câmara, vos estaria já interromper certamente porque a eu sei tratar que disso. vocês vêm cheios de saudades, mas nós já estamos a demorar muito tempo e eu preciso de falar aqui em duas coisas. E por falar em municípios a entenderem-se, talvez aqui a Cláudia, que eu sei que é muito sensível a isto, o que é que se passou com os municípios aqui à volta em relação às descargas ilegais nas últimas semanas? Que eu apanhei uma notícia qualquer que o Presidente da Câmara da Mialhada tinha dito que o nosso Presidente não era ninguém para lhe dar conselhos e que afinal não se quer entender em relação às descargas. O que é que está a acontecer? Consegue-se explicar-nos mais ou menos?
Eu consigo entender que há aquelas naturais defesas egoicas, não é? E quando as pessoas sabem que se calhar não estiveram à altura, eu estou a falar neste caso do Presidente da Câmara da Mialhada. Uma vez aqui de que era preciso uma reunião de condomínio, e Exato. afinal entre os municípios, e afinal não há reunião de condomínio possível, pelos vistos. Eu penso que vai ter que ser possível, até porque isto vai tendo evolução, mesmo a população cada vez está mais atenta e cada vez exerce mais pressão, felizmente. E estas pequenas disputas, estas guerrinhas de poder, ou seja o que for, vão ter que parar de acontecer. Mas sim, também li e acho completamente absurdo que alguém tenha a capacidade de vir a público Dizer uma coisa colocar-se nessa É que posição. eu li as declarações, se não me engano, numa nota do Diário de Aveiro, se não Eu estou em também erro, vi. e o senhor acho que foi mesmo rude nos modos como se dirigiu. Ele já foi obrigado, entre aspas, há mais de um ano, a dirigir-se a esta situação com dignamente. Parece que continua a manifestar alguma resistência e deve estar, não sei, lá está, com as suas defesas tão levantadas que espingarda para todo Vou lado. continuar contigo porque eu quero te perguntar uma coisa e a seguir quero passar para o último tema que eu tinha trazido que não posso passar sem falar nele. Eu vi, e confesso que não tive tempo de me aperceber bem do que é que era exatamente, e meia culpa, não estava a par durante a semana anterior, aconteceu uma coisa muito engraçada este fim de semana, de limpeza, organizada Pelo grupo de vegetarianos de Águeda. Eu vi algumas fotos Sim, hoje. Foram os autores da iniciativa e pretendia juntar a população, vegetariana ou não, que defende a causa ambiental no geral, para, além de ser uma caminhada em que se apanhava lixo, também mostrar que as pessoas estão atentas e que querem mesmo. A zona da Pateira, não? Principalmente de Espinhel, sim. E deu uma bela fotografias. caminhoneta de lixo. Parabéns por todos os que participaram. Eu não pude estar com pena. Tinha estado já uma vez numa primeira iniciativa, mais pequena. E acho super importante que continuem estas dinâmicas, porque, quer dizer, tem que haver esta pressão a borbulhar sempre constantemente para que as coisas se resolvam, senão... E agora, queria falar, é muito importante, e vou-me virar para ti, porque eu preciso que me ajudes a perceber, Carla. Nas últimas semanas, e mesmo antes de irmos de férias, tínhamos lido vários artigos. Agora é moda, a pré-campanha começou para as autárquicas, não é? E tem sido uma chuva de artigos de opinião de candidatos. Pronto, uma coisa temos a certeza, toda a gente quer o Dr. Gil Nogueira, é o nome do momento, é o Cavani, digo eu, que não percebo nada de futebol, mas consigo fazer esta comparação, que estava toda a gente à procura dele. O Cavani depois não veio, pois não? Não. Pois. Esta piada não foi pensada, juro que não foi. Mas... Estás onde? Estás onde? Pois. Agora, o que é certo é que é muita gente a dar muitos palpites e é muita gente a pedir... Eu tenho que te fazer esta pergunta. O PS quer a demissão do Presidente da Câmara? Deves ter lido a mesma entrevista que eu, que foi já dada... por várias vezes pediu a demissão do Presidente de Câmara na sequência da falta à verdade em situações sucessivas e que tem a ver com a socioiberal. Quer dizer, o Sr. Presidente da Câmara continua a faltar à verdade, sendo-lhe perguntado, e eu própria já lhes fiz várias perguntas e várias vezes, ou não responde, ou aquilo que responde manifestamente está em contradição com aquilo que depois a realidade nos demonstra, e aquilo que o Sr. Presidente da Conselhia do PS diz é que não mente só, o Sr. Presidente não falta a verdade só aos membros da Assembleia Municipal, que são eleitos pelo povo, mas falta a verdade com os aguedenses de uma forma geral. É quem falta a verdade uma vez, falta a verdade outras vezes. A não ser que peça desculpa. É esse o ponto. Nós podemos mentir uma vez e pedir desculpa se acharmos que estivemos a mentir. Eu, da minha parte, há uma coisa que me preocupa, que é o custo que isto vai ter para... E voltando à história da socioiberal, nós já falámos aqui várias vezes, o Sr. Presidente assumiu já em Assembleia Municipal que esta situação não vai ter qualquer custo para o município. Vamos ver se mantém uma verdade
ou não que seja incontornável. E caso não custo- se mantenha, qual vai ser a consequência? O custo já está a ter, de uma forma ou de outra, para o município isto já traz custos na confiança, na perda de confiança, nos disque-disses, e por falar em disque-disses, quem é o reizinho? Como de vocês Quem? sabem? Quem? Não. Nunca ouviste falar? Desconfianças? Não Ah, faço ideia. Quem esteja atento, eu acho que Não faço ideia. consegue ter uma boa ideia. eu só desconfio. Não faço ideia. Toda a gente, há um banco de apostas? É. Isto levanta uma questão, é giro, nós estamos a falar do reizinho e há de haver pessoas, eu não sei se há, se ainda há pessoas que não sabem, mas alguém em Águeda, o Rui Pinto deve ter sucursais abertas por aí. Pronto. A delação premiada também deve ser um assunto que anda na ordem do dia. E tem surgido aqui no panorama das redes sociais o reizinho, toda a gente fala do reizinho, mas há mais. Eu estive a fazer uma pesquisa e há o reizinho que, pelos vistos, não gosta dos juntos, Claramente. nem da Câmara, claramente, mas depois temos mais. Temos o Jerónimo Bolseiro, que também não gosta, mas depois do outro lado tínhamos um senhor que era GNR e agora é mosqueteiro, que acho que é um Albano Tavares, que é um perfil falso, mas ao contrário, esse já gosta dos juntos e não gosta nem do reizinho nem do Jerónimo Bolseiro. Portanto, estamos a chegar, eu há bocado quando falava em coisas infantis, estamos a chegar a uma coisa muito ridícula, que é, Sem dúvida. estamos mais uma vez a discutir, Eu acho que isso não é só ridículo, acho que isso é acima de tudo também. Eu não queria dizer que e este Ruizinho é uma espécie de ventura, Mas é que eu eu acho também que he é ouvido algumas covardia. pessoas que criticam o reizinho por ter um perfil falso e não ter eu uma acho que nós fotografia já e não estamos a falar assumir de uma alguém. identidade, mas comparam-no quase nas esplanadas de café, eu tenho ouvido isso, a uma espécie de ventura. Ah, essa nunca ouvi. Sim, sim, porque dizem assim, o que é certo é que ele não dá a cara e tal, mas o que ele diz é verdade. É que ele vai dizendo umas verdades. Eu já ouvi isto, que é criticarem-no por ele não dizer, mas algumas das coisas que ele levanta é como a Ventura. A gente não gosta dele, mas que ele diz algumas verdades lá no meio diz. Também já ouvi essa leitura em relação ao reizinho. E achei piada que apareceu aquele Albano Tavares, há um Jerónimo Bolseiro, Albano Tavares é uma mistura engraçada, não conhecia esse. existe. Era um senhor que tinha nas primeiras fotografias de perfil tinha uma t-shirt da GNR e agora é um mosqueteiro, que eu fui entretanto à procura, já nem via, andava à procura da GNR, já não vi, é mosqueteiro. Eu não consigo perceber muito bem de que é que isto é sinal. Olha, Já não conseguimos discutir olhos nos Eu olhos, acho como que pessoas a Carla adultas, não queria como usar pessoas a palavra sérias. cobardia, mas eu acho que é. Porque assim, se nós dizemos aquilo em que Estão-me acreditamos, ali a avisar que estamos a demorar uma hora, em portanto... que acreditamos, e é preciso perceber que, ao contrário daquilo que às vezes se faz crer nas redes sociais, tanto direito tem uns de ir contra, neste caso o Executivo, como tem aqueles que acreditam e que concordam de falar a favor. E, portanto, sempre que alguém vai a Sim, favor... mas eu achei piada ser alguém de perfil São, falso. são chamados cartilheiros, ok? Nas redes sociais. E, portanto, eu acho que quer os de um lado, quer os do outro, têm todo o direito de manifestar a sua opinião. Esta questão do reizinho em particular, e falo dele em particular porque é o mais visível, não é? Os outros, o Albano acho que ainda nem me tinha cruzado com ele, ou se cruzei não dei grande importância, aparecem com menos frequência, creio eu. Eu acho que esta é uma pessoa que, se trabalha, está a defraudar fortemente a entidade patronal, porque eu gostava de ter o tempo que ele tem para andar à procura Mas dos eu também já documentos ouvi alguém e a comentar que pode ser... O pior é se ele trabalha na Câmara. Porque há muitas informações que eu já vi suspeitas a serem levantadas. Que há muitas informações que ele mostra, atas. Eu nem sabia que nós tínhamos acesso a atas. Qualquer cidadão tem acesso mas às temos, atas. e se for alguém, por exemplo, da Assembleia Municipal, também tem muitos documentos, ok? Portanto... Mas eu, por exemplo, também posso ter acesso a não, uma ata. Podes. Podes, Qualquer cidadão pessoa, pode ter, precisamente. Portanto, é alguém que ok. tem muito tempo, sabe onde ir buscar e tem tempo para isso. Olha, eu quero dizer desde já uma coisa sobre isso. Não conheço o reizinho. Não sei. Eu vou ser sincera. Eu tive um Eu pedido de convidei- amizade no Facebook, mas como vi que era um Mas perfil eu falso, aceitei, recusei. eu aceitei. Mas Sou deixa-me amiga só do dizer uma reizinho coisa. no Facebook Eu acho que e convidei-o. essa lista de perfis falsos não cumpre desde logo a regra da paridade de género.
Só Pois não. usam nomes só masculinos, homens. não é? É verdade. E nada diz que aí também não possa eventualmente estar uma mulher. Claro. Pois não, claro. também não diz. Não é? Nós às vezes, era o que há pouco estava-te a Não, dizer, não. nós às vezes focamos, se calhar, só a nossa Sim. direção, o nosso olhar só para uma coisa do que parece mais óbvio e às vezes aquilo que parece o mais óbvio Isso foi é só para nos iludir. bem observado. Não, É só tens para que nos intervir iludir. aqui também. Ah, é? É, Pronto, está tens bem. que começar a falar sobre isso. Dizer e exigirmos todas que temos que estar representadas com um perfil Também nos falso, perfis. que é a única perfis forma falsos. Nos de... perfis falsos. Mas é feio que a política em Águeda esteja Eu acho que resumida... o ideal a- é Não, fazer-se é às muito claras, não é? Eu convidei o Reizinho, era o As que eu estava a pessoas- dizer. Eu aceitei o convite no Facebook e enviei-lhe uma mensagem e convidei-o para se vir sentar connosco. Ele também não respeita outro género, pelos vistos, porque não teve medo, não sei, não quis, mas ficou desde logo convidado para fazer parte das conversas de outro género e vir falar connosco se quisesse. Se calhar porque é de outro género e, portanto, Não sei. Será? Não sabemos. Não faço ideia. Antes de terminar, Isto foi só um e porque palpite, demorámos porque muito por apercebi-me ser que- o primeiro programa também depois das férias, eu não consegui descobrir quem era o Sr. Reizinho, mas consegui encontrar uma coisa e nos programas a sério estas coisas fazem-se no fim. O Dr. Paulo Matos também já recomenda livros na Tribuna Soberana e eu também descobri um livro que resolvi trazer, que se chama O Sr. Reizinho. É um bocadinho infantil, uma atitude. como as atitudes que estamos a ter, entre outros. Ainda não descobri o seu bolseiro nem o Sr. Albano Tavares, mas vou descobrir. Não é meu primo. E antes de terminar, achei piada Pois não porque sei. ao encontrar este Não, livro, não a tenho ninguém na primeira... família que se dedica a assim. A primeira história é mesmo o Sr. Reizinho e tem aqui, e começa assim. Quando à noite me deito e o sono teima em não chegar, eu invento um reino para eu governar. E eu achei piada e depois li o resto, mas se quiserem ler, fica aqui a recomendação. E hoje, porque voltámos de férias, tenho aqui uma coisa para vos entregar, uma pequena lembrança em nome da soberania, Uau! que obrigada. agradecia que abrissem. Obrigada. Foi-me pedido que vos fizesse bela chegar. surpresa. Este é para a Carla. Muito obrigada. Tcharam. Peço-vos que abram. E para ti, Tcharam. Cristina. E este é para ti. Este é para mim. Claro, também tens direito. Foi uma Uau. surpresa. Também tenho direito. Também tens direito. Aliás, tu tens direito mais do que qualquer uma de nós. Uau! Adoro. Olha, Porque eu, se aqui eu estamos- faço coleção de canecas. São as nossas caricaturas, para quem não que consegue ver. giro, que fantástico, Que adoro. giro! Ainda me apanharam muito com o bem. antigo visual, não é? Adoro. Obrigada, soberania. Obrigada. Muito obrigada, soberania. Foi uma grande Adoro. surpresa. E agora tenho que fazer as despedidas assim a correr, porque tenho ali o Diogo, que não é o Ben, porque eu também não sou a Cristina. Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que vale a pena. Este ano o Centro de Artes fez 3 anos em maio, não é? Não teve um aniversário à altura dos anos anteriores, mas acho que seria de destacar o percurso que tem vindo a ser feito, a qualidade do trabalho que lá vem sendo feito e falo disto porque ontem não, no sábado, foi inaugurado o ciclo O Desenho como Pensamento, que é se calhar aqui a cereja no topo do bolo de todo este trabalho que tem vindo a ser feito pelo Centro de Artes e que envolve várias exposições, várias conversas com artistas de renome nacional e que vai decorrer até maio. Tem também a participação da Universidade de Aveiro, vai ter uma exposição lá na Universidade, tem uma aqui na Éstega e depois vão sendo... É um ciclo, não é? Portanto, vão sendo substituídas algumas, vão ter conversas na Casa de Chá na Alta Vila, na Éstega, no Centro de Artes, em vários sítios aqui da cidade e em Aveiro, como disse. E, portanto, acho que vale a pena as pessoas aproveitarem esta oportunidade. Era só isso. Por hoje é tudo. Já sabem, mantenham-se sãos e a salvo. E não se esqueçam que o Festival Gesto Orelhudo, já que estamos na Dorfeu, vai ter uma edição especial de pandemia de 7 a 11 de
de outubro, precisamente no Centro de Artes, e os bilhetes estão à venda desde ontem. Vão ser garantidas e asseguradas todas as regras da DGS e é preciso continuarmos a saber, como diz a Dorfeu também no slogan que usa para este festival, sorrir por humor à música e, neste caso, por humor à arte. Até para a semana.